Fala galerinha, beleza? Professor Otávio na área de novo e agora a gente vai continuar a trabalhar no nosso bingo, né? Na aula passada a gente resolveu um problema bem interessante do bingo, que é justamente quando a gente cria aqui uma cartela, a gente ter a possibilidade de gerar 25 números, ó, vamos aqui no console para vocês darem uma olhada. E eu consigo, quando eu clico aqui em gerar cartela, gerar 25 números aleatórios instantaneamente, sem que esses números se repitam. Opa, show de bola, maravilha, resolvemos aquele primeiro problema, que era o problema de nós criarmos os números sem se repetir. Agora, qual que é o segundo problema? O segundo problema que a gente vai resolver agora na nossa aula, depois que vocês deixarem o joinha aí nesse vídeo e se inscreverem no canal, se vocês ainda não estiverem inscritos, é o problema que a gente tem que seguir as regras das letras, né, do bingo, das colunas do bingo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a coluna B, né, a gente tem 75 números divididos em 5 colunas. E essas colunas elas respeitam limites. O que isso quer dizer? Quer dizer que a coluna B só pode ir do número 1 ao número 15. A coluna I só pode ir do número 16 até o número 30. A coluna N só pode ir do número 31 até o número 45, G de 46 até 60 e O de 60 até 75, né? Se vocês olharem aqui a cartela que eu dei como exemplo para vocês, ela respeita exatamente isso, né? Ó, eu coloquei inclusive essas restrições aqui no nosso projeto. Eu falei que a gente precisava criar um bingo que respeitasse essas digamos assim, essas restrições aí de integridade, né? Então, ó, o B tá aqui, ó, 11, 13, 12, 5 e 10, então, ó, respeita as restrições. Então, a gente precisa implementar isso, porque se eu não implementar isso e simplesmente colocar os números do bingo aqui, eles vão ficar totalmente aleatórios, né? Quando a gente vier, por exemplo, aqui no nosso console, ó, se a gente vier aqui no F12, e vocês tiverem a oportunidade de rodar o bingo, o que acontece? Vocês vão ver que não necessariamente existem 5 números entre 1 e 15, e seguindo ali a regra para todas as outras colunas. Então, como é que a gente resolve isso, né, pessoal? Ao invés de eu gerar, como a gente gerou aqui na cartela 25 números de forma totalmente aleatória, talvez fosse interessante a gente dar ali, usar uma propriedade da programação, da computação chamada generalização, e a gente criar aqui, na verdade, uma função, function, para gerar uma coluna. E essa função, ela vai ter aqui uma parametrização. O que ela vai receber? Ela vai receber alguns parâmetros que são importantes para eu gerar uma coluna. Por exemplo, eu preciso dizer, quando eu vou gerar uma coluna, qual a quantidade de elementos que eu quero gerar, qual é a quantidade de números que eu quero gerar. Eu preciso dizer também qual é o início dos números, né? Qual é o início da contagem e qual é o fim da contagem. Certo? Então, quando eu vou gerar uma coluna, eu preciso falar quantos números eu quero gerar, qual é o início e qual é o fim. Por quê? Porque aqui eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no gerar cartela. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou criar uma var coluna agora. Essa coluna vai estar aqui para a gente, bonitona. E vou dizer a mesma coisa que eu falei aqui, ó. O while. Só que agora a gente vai colocar coluna.length menor. Só que agora menor que quantos? Quantos números eu quero gerar para essa coluna? Essa quantidade que eu estou passando aqui como parâmetro. Então, eu vou dizer aqui, ó, enquanto, né, a coluna.length, o tamanho da coluna, for ali menor que a quantidade, o que eu vou fazer? A mesma coisa que nós fizemos na função de gerar cartela. Nós vamos criar aqui um aleatório, que vai ser o math.floor do math.random vezes 75 mais 1. Mesma coisa, eu vou gerar o aleatório. E o que nós vamos fazer? Se esse cara não existe na coluna, olha, observem a exclamação antes, que é um not, né? Ó. Se ele não inclui o aleatório, eu vou então fazer o quê? Um coluna.push. Olha lá que legal, o nosso aleatório.
Então, massa, massa, massa. Estamos aqui com a nossa coluna. E no final, eu posso simplesmente dar aqui um retorno. Eu vou retornar o quê? A nossa coluna, meus amigos. Então, agora que eu já tenho a minha coluna projetada, né? Agora eu retorno a coluna. O que é a minha cartela? A minha cartela são 5 números de 1 a 15, que é a coluna B. São 5 números de 16 a 30, que é a coluna I. 5 números de 31 até 45, que é a coluna N. 5 números de 46 até 60, que é a coluna G. E 5 números de 61 até 75, que é a coluna O. Então eu não preciso fazer mais isso aqui na cartela. O que eu preciso fazer na cartela aqui? Eu preciso falar que a cartela, e olha que lindo isso aqui, pessoal. Eu posso executar a minha função gerar coluna já aqui dentro, ó, gerar coluna, e eu quero 5 números de 1 a 15. Eu quero também gerar uma coluna agora, que é a minha coluna I, que também são 5 números de 16 a 30. Eu quero também gerar aqui uma coluna, tá? Coluna, que são 5 números de 31 a 45. Eu também vou aqui gerar uma coluna, que são 5 números de 46 a 60. E vou gerar a última coluna, que é a coluna O, que são 5 números de 61 a 75. Né? Então, olha aqui que legal. Eu tenho aqui a nossa geração de colunas da coluna B, da coluna I, da coluna N, da coluna G e da coluna O. Beleza? Então, pessoal, eu tenho aqui a geração da coluna, eu imprimo... Da coluna não, aqui eu gero a cartela, eu imprimo a cartela e retorno a cartela. Mas tem um erro aí no nosso código, que eu acabei pulando, né? E que eu vou dar um pause aqui e vou deixar vocês pensarem no erro. Qual é o erro que tem aqui nesse camarada? O que vocês acham, né? Então, pensa aí. Pause. 2000 anos depois. Aí, pessoal, vamos lá. Olha só, hein? Agora que vocês já deram o pause e já detectaram o erro. Olha o que acontece aqui, ó, pessoal. Olha que bacana, hein? Presta atenção, que a gente não tá vendo, ó. Aqui eu tô pedindo para gerar números que vão até 75. Eu não quero números que vão até 75, né? Eu quero números que vão até aqui, ó, considerando o meu início e o meu fim, que está aqui, ó, de 1 a 15, por exemplo, não 75. Então, o que eu tenho que fazer? Eu teria que vir aqui, ao invés de colocar vezes 75 mais 1, para ficar naquele intervalo, eu teria que vezes o fim menos o início, mais, e muito importante aqui, o início. Ou seja, eu sempre vou manter aqui 5 números entre 1 e 15, ou entre 16 e 30, ou entre 31 e 45, se eu fizer essa relação aqui, ó, porque eu preciso considerar o início e o fim para que a gente possa ter ali a coluna gerada corretamente, tá? Façam aí a matemática, vocês vão chegar exatamente na mesma conclusão que eu. Vamos testar então esse cara? Eu vou vir aqui, vou dar um F12 para a gente ver aqui o nosso console. E quando eu pedir para gerar a cartela, olha a nossa cartela que legal. A cartela é um vetor de vetores, pessoal. E vocês estão lembrados lá da matemática? O que é um vetor de vetores? Um vetor de vetores é uma matriz, pessoal. Exatamente o que nós fizemos aqui foi uma matriz, onde eu tenho aqui, olha, a minha linha B, a linha I, a linha N, a linha G e a linha O. A única coisa que eu preciso fazer aqui é que as minhas colunas do bingo estão dispostas em linhas, né? Então, lá na hora que eu for jogar esse camarada ali para a nossa tabela, para a nossa table do HTML, eu tenho que fazer uma transposição de matrizes. E tá vocês aí achando que vocês não precisam aprender matemática para programar, né, pessoal? É muito importante a gente conhecer um pouquinho de matemática e é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula para a gente finalizar esse vídeo aqui. Se vocês estão gostando, deixa aí o joinha, se inscrevam no canal
E na próxima aula a gente continua colocando agora essa matriz que a gente consegue gerar. Ó, vou gerar outra aqui, ó. Olha lá que legal. Totalmente diferente, respeitando os critérios que a gente estabeleceu. E agora na próxima aula a gente já vai inserir esses elementos ali na cartela do bingo. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!